Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do O Eu Profundo. Hoje, a gente vai explorar juntos uma história que mexe com a gente, sabe? Fala de propósito, daquela mania de esperar demais e do que, no fundo, realmente importa na vida. Exatamente. A gente vai analisar um trecho chamado Esperando o Momento Certo, do livro O Servo Insaciável. E o interessante é que o tema base sugere uma leitura pela ótica espírita, né? Que vê a reencarnação como essa chance de aprender, de evoluir, principalmente pelo trabalho, pela caridade. Perfeito. Então, a nossa ideia aqui é desvendar um pouco as camadas dessa história e pensar como isso bate com as nossas vidas, com as nossas escolhas, às vezes até com as nossas desculpas, né? Ok, vamos lá então. Bom, a história começa com o Belino. Ele é um espírito que está se sentindo ahn, esgotado, cansado mesmo. E aí ele pede para reencarnar, para ter uma nova chance. Isso. E ele recebe uma missão bem nobre, né? Ajudar os doentes, se dedicar a aliviar o sofrimento alheio, ser um benfeitor de fato. Uma missão clara. Claríssima e com uma orientação também muito direta. Se ele trabalhasse com dedicação, os recursos necessários apareceriam. E se surgissem dificuldades, era para usar a prece, sabe? Para buscar força, focar a energia no objetivo, confiando que o suporte viria. Hum. Isso já mostra a importância da fé na providência e da ação focada, né? Sem dúvida. É um princípio fundamental ali. Aí o Belino reencarna. Ele tem uma boa formação, estuda, sente aquele chamado interior para a missão dele, chega até a sonhar, né? Diz que ele sonhava em construir um hospital. Mas, Mas aí é que a coisa muda de figura, né? Ele começa a colocar condições para começar. exato. E é fascinante ver o padrão que se forma. Ele até usa a prece, como foi orientado, só que o foco muda completamente. Em vez de pedir força para, tipo assim, começar com o que ele já tinha, Uhum. ele começa a pedir por condições materiais, coisas que eles julgavam essenciais antes de dar qualquer passo. Primeiro, um emprego melhor. Ah, sim. Depois, um bom casamento para ter estabilidade, filhos fortes e saudáveis, uma casa própria para segurança. Isso. Aí vem a necessidade de livros para se aprofundar, né? Bons negócios para garantir o futuro financeiro, um carro para facilitar a locomoção, mais rendimentos para consolidar tudo. A lista não acaba. É um pré-requisito atrás do outro. Nunca acaba. E o mais, assim, irônico, como você disse É antes, que ele consegue. ele consegue tudo. O emprego vantajoso, o casamento, os filhos, a casa confortável, a biblioteca, os negócios que prosperam, o automóvel, os bons rendimentos. Tudo. Mas a linha de chegada da missão parece que vai ficando cada vez mais longe, né? Ele está sempre esperando o momento certo, acumulando, acumulando. E a tarefa inicial? Ah, essa fica esquecida. Ele começa até a pedir pelos filhos, depois pensa nos netos. É impressionante como cada conquista vira mais um motivo para esperar. Mais um degrau nessa escada de adiamento. Nossa, é uma inversão total de prioridades. Total. E é algo muito humano, né? Essa busca por segurança material, ela é legítima, claro, até certo ponto. Mas no caso dele, ela vira um fim em si mesma. É, a preparação acaba consumindo a vida inteira. E aquele propósito espiritual que ele mesmo reconheceu lá no início que ele desejou, fica adiado indefinidamente. A preparação nunca parece ser suficiente, sabe? É uma armadilha muito sutil essa de confundir o preparo com a vida em si. Nossa, muito sutil mesmo. E o final? É abrupto, né? Bem abrupto. Ele tá lá, no meio de mais um pedido, já pensando no futuro dos netos. E a morte chega. Que choque. O desespero dele é quase palpável no texto. Meu Deus, e a minha tarefa? Não posso ir embora sem cumprir, eu nem sequer visitei um doente. É um despertar brutal, né? No último instante. Totalmente. E esse final se amarra perfeitamente com a mensagem toda. Nos últimos momentos, ele abre o Novo Testamento e dá de cara com aquela pergunta do Evangelho de Lucas atribuída a Jesus: Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Uau. Forte. Muito forte. É uma pergunta direta sobre a inutilidade desse acúmulo todo diante da morte, né? E principalmente diante da missão espiritual que foi negligenciada por uma vida inteira de preparativos. Então, o que a gente tira disso tudo?
Essa história do Belino é um alerta muito poderoso, né? Sobre como a gente pode se perder nesses preparativos sem fim, confundindo os meios com o objetivo final. E aí a gente adia o que viemos fazer de mais essencial. Exato. E a aplicação prática disso para a nossa vida é imediata, eu acho. Convida a gente para uma autoanálise bem honesta. Quantas vezes nós mesmos adiamos começar algo importante? Seja ajudar alguém, buscar mais autoconhecimento, tocar um projeto pessoal, espiritual, Uhum. só porque a gente acha que ainda não tem as condições ideais. A história sugere que a gente precisa reavaliar essas prioridades. Talvez a ação, mesmo que modesta no início, seja o próprio caminho para conseguir os recursos, né? Como foi dito para o Belino lá no começo. Faz todo sentido. É um chamado para a gente buscar um equilíbrio melhor entre o que é material e o que é da alma, sabe? Nas nossas próprias vidas. Com certeza. Uma história que, nossa, nos faz pensar muito sobre tempo, propósito e a importância de simplesmente começar. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje aqui no O Eu Profundo. E fica então essa reflexão final, né? Inspirada aí na jornada do Belino. O que, para cada um de nós, define de verdade o tal momento certo? Quais são os recursos indispensáveis para a gente dar o primeiro passo naquilo que a gente sente que é a nossa tarefa essencial? Boa pergunta. Talvez, como a história sugere, o momento seja sempre o agora. E o recurso mais valioso seja simplesmente a vontade de começar, confiando que o caminho se faz caminhando. Muito obrigada pela companhia de todos nessa exploração aqui com o Eu Profundo.